Semana passada a gente viu, né, a derrota que eles tiveram em Ai, e o motivo da derrota, que foi o pecado de Acã. A gente viu, meus irmãos, como o pecado daquele homem não atrapalhou somente a vida dele, mas atrapalhou a vida de toda a congregação, de todo o arraial. E isso paralisou a obra do Senhor, né? A obra de Deus, ela foi paralisada, até que se confessasse, até que se tratasse, até que se punisse, e aí o pecado foi extirpado no meio de Israel. E uma coisa interessante, né? Que Deus, depois que o pecado é confessado, o pecado ele é tratado, o que Deus faz? Deus novamente manda eles para o mesmo lugar. Ou seja, olha, em vez de vocês ir para outra cidade, vocês vão para Ai. Eles poderiam ir para outra cidade, não é verdade? Poderiam chegar e falar assim: ah, não, vamos deixar a Ai por último, porque ela já deu muito trabalho para a gente, então vamos rodear, né? Vamos ali naquela uma que é mais fácil, depois a gente volta, pega eles. Vamos criar um pouco de coragem antes. Não, meus irmãos. O princípio da restauração é sempre você se restaurar onde você caiu. Apocalipse capítulo 2 nos ensina isso. Lembra de onde caíste, pratica as primeiras obras. Então esse é o princípio da restauração. Agora, no capítulo 8, nós lemos no versículo 1, que sucedeu, versículo 1. Então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levante e sobe a Ai. Olha que eu te tenho dado ela na sua mão, o seu rei, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Então, irmãos, a gente começa, hoje nós vamos ver lições espirituais preciosas a respeito dessa conquista da cidade de Ai, né? Primeiro, uma atenção que a gente deve dar às coisas que parecem ser aparentemente simples. Como é que você trata as coisas aparentemente simples? Olha, você pede oração, por exemplo, se alguém está doente, muito doente na sua casa, né? Mas se só for uma dor de cabeça, a gente, não vamos nem pedir oração, é só uma dor de cabeça mesmo, né? Mas se for uma doença mais grave, ou precisa de uma oração ali, né? A gente leva muito, meus irmãos, em conta o tamanho da tarefa para ver se precisa ou não da ajuda do Senhor. O que nós vimos na semana passada? Que Josué mandou 2 espias para Ai. E quando eles foram lá e espiaram a cidade, eles voltaram dizendo: a cidade é pequena, a cidade, eles não têm tantos soldados assim, sabe? Eles não são tudo isso não. Vamos mandar só uns 2 ou 3 mil soldados e pronto, vai ser suficiente para derrotar aquela gente. Meus irmãos, isso foi um menosprezo ao inimigo. Se tem uma coisa que o crente jamais deve fazer, é menosprezar o inimigo. Jamais faça isso. Nunca tome o lugar de Golias diante de Davi, porque é Golias que olha para Davi e fala assim: você é muito pequeno, né? Você mandar um cachorro aqui, um cão, né? Estão pensando que eu sou. Ficou muito chateado porque o rapaz era um menino, era muito jovem, né? Disse que ia arrancar a cabeça dele, dar os passarinhos comer, coisa assim, sabe? Então menosprezou. Às vezes é o crente que faz isso, né? Ou o crente não se importa com o tamanho da tarefa. É uma tarefa simples mesmo, uma coisa muito simples de se fazer, né? Não vou nem orar. Em momento nenhum eles oraram a Deus, em momento nenhum eles clamaram ao Senhor, pediram socorro a Deus, não fizeram nada disso. Aí foram, né? Foram naquela arrogância, naquela soberba e derrotados de uma forma vergonhosa. A Bíblia fala para a gente que eles saíram correndo, foram morrendo assim, que eles matavam eles assim pelas costas, porque eles estavam correndo, e ainda que o coração deles, a alma deles se derreteu, ou seja, correram de medo. Essa é a verdade. Eles ficaram com medo. Dá uma olhadinha no versículo 1 do capítulo 8, meus irmãos. Nós estamos falando de um povo que derrubou as muralhas de Jericó, e agora Deus tem que olhar para eles
e falar para eles o seguinte: não temas, né? Por quê? Porque gato escaldado tem medo de água fria, não é verdade? Né? O que acontece? Recebeu uma derrota? Recebeu. Então, meus irmãos, cria-se o pânico, sabe? O medo, e Deus tinha que tratar esse medo aí. Agora, como eu disse, eles menosprezaram, correto? Eles foram derrotados por causa dessa soberba, desse orgulho bobo, né? Então a gente tem que aprender o seguinte: por mais fácil que seja uma tarefa, e que lembre uma tarefa, a gente tem que pensar, meditar o seguinte, né? Nunca deixe de orar ao Senhor. Por coisas mínimas, aprenda a orar para Deus. Aprenda a colocar a Deus: ó Senhor, hoje, né, eu vou ali no mercado, que o Senhor, ó Deus, possa me proteger do mercado. Por quê? Você não sabe o que pode acontecer lá. Pode um assaltante entrar lá, sair atirando, pegar uma bala perdida na tua perna. Você não sabe, né? Quantas vezes isso aconteceu? Olha, irmãos, a gente tem que orar, clamar a Deus. É simples demais para a oração. Né, minha classe, eu faço isso todo domingo, eu já estou acostumado. Senhor, acho que eu nem vou orar a semana toda para o Senhor me abençoar, para contar a lição que eu preciso contar. Veja como é importante a gente colocar na mão de Deus as tarefas corriqueiras e mais simples da nossa vida, como o trabalho, como o estudo das crianças, como tudo que for assim de interesse no seu dia, você tem que aprender a colocar nas mãos do Senhor. Infelizmente, só as coisas grandes que são postas, mas nós devemos aprender a colocar as coisas mais simples, né? Colocar o orgulho de lado, confessar: sem a mão de Deus eu não posso fazer nada. Meus irmãos, sem a mão de Deus eles não conseguiriam vencer ninguém. Essa que é a verdade. Com Deus eles viram as muralhas de Jericó caírem na frente dos seus olhos, sem eles ao menos ter colocado a mão naquela muralha. A vitória foi completa com Deus. Agora eles vão para uma guerra e eles estão armados, eles apanham, eles saem correndo sem Deus. Então veja a diferença de orar, de quebrar o orgulho, confessar que você precisa sim da ajuda do Senhor em tudo que você vai fazer, né? Então veja toda tarefa como digna de ser feita. Qualquer coisa que você for fazer para Deus, que é uma coisa digna. Olha, estou fazendo para o Senhor, né? O dia que você estiver entrando na porta dessa igreja, você está entrando para cultuar a Deus. Você não está entrando num lugar para ser servido, mas você está entrando num lugar para servir. Você tem que ter um espírito de adoração pronto para servir a Deus. Eu estou aqui para servir o meu Senhor. Esse é o motivo, meus irmãos, que muitas pessoas saem decepcionadas do culto. Hoje o culto estava frio. O culto não estava frio coisa nenhuma. O que está frio é a sua alma, né? A alma que está fria, porque, meus irmãos, que frieza podia reclamar a alma de Ana, quando ela vai sozinha lá naquele lugar, clamar a Deus, sabendo de todos os problemas da casa sacerdotal. Ela sim podia dizer assim: olha, está frio. Não tem nada frio, é o seu coração que está frio, tá? É a sua alma que está fria, porque na casa do Senhor, meus irmãos, existe uma chama ardente para todo o coração que tem uma chama ardente dentro dele. Não, essa desculpa não dá, né? Eu assim, quando eu era jovem na minha igreja, não tinha nem membro na minha igreja. O pastor foi embora, levou meses para chegar outro pastor, e me deixaram uma chave na mão, que eu abria todo o horário de culto, ia sozinho. De domingo tentava buscar algumas crianças, nem sei, eu fico pensando por que eu buscava aquelas crianças, se eu não sabia nem dar uma lição, não tinha nenhuma história, não tinha nada nas mãos, se nada foi deixado nas minhas mãos. Eu poderia dizer assim: está frio, né? Eu poderia dizer uma bobagem dessa, mas não, meus irmãos. Onde tem um calor, onde tem uma chama dentro do coração, é essa chama aí que se incendeia e pode dizer: louvado seja o Senhor. A tarefa mais simples de vir para a casa de Deus, cantar, louvar o Senhor, aprender a palavra de Deus,
é uma tarefa que pode ser a mais prazerosa quando o coração tem uma chama ardente dentro dele. Então, continuando, tenha o prazer de usar tudo que você tem para a realização, para que a obra de Deus ela seja feita mesmo com ardor. Olha aqui, no livro de Provérbios, no capítulo 22 e versículo 29. Vamos dar uma olhadinha. Provérbios, capítulo 22 e versículo 29. Viste um homem diligente na sua obra, ele será posto entre os reis, não permanecerá entre os de posição inferior. Você viu uma pessoa dedicada, ele está dizendo, eu vi. Então preste atenção, se você viu uma pessoa dedicada, ele vai ser posto entre os reis. Você acredite nisso, porque é isso que acontece sempre. Uma pessoa dedicada, uma pessoa que serve, vamos dizer, uma pessoa dedicada que serve a Deus por amor dentro da casa dele. A pessoa que tem amor pela obra, ela serve a Deus porque ela ama a Deus. Ela entra com prazer e ela sai com prazer, não importa. Por quê? Porque ela ama ao Senhor. Então essa pessoa, meus irmãos, ela trabalhando, ela vai ter diligência no seu trabalho, diligência no seu serviço. E aqui a promessa é: será posta entre os reis. Não será posta entre os reis. Olha, no final do versículo 29, não permanecerá entre os de posição inferior. Se você tem dúvida, pergunte para José. O José, ele realmente amava a Deus, estava na casa do pai dele, ele servia a Deus na casa do pai dele. Eu creio que ele tinha alguns privilégios que os irmãos não tinham, mas mesmo assim ele servia a Deus com muita diligência. Quando ele foi roubado da casa dele, ele foi ser escravo lá na casa de Potifar. A Bíblia diz que ele cresceu lá dentro. Por quê? Porque ele fazia para o Senhor. Bom, como o inimigo é astuto, então deu mais um golpe nele para que ele pudesse se humilhar mais ainda na presença do Senhor. Aquele golpe foi a grande bênção na vida dele. E ele cai e vai parar lá naquele calabouço, lá na casa da prisão, como é chamado na Bíblia. E o que alguém pode ser importante na casa da prisão? Que importância tem ser importante na casa da prisão? A dedicação dele, o cuidado dele, o amor dele pelas almas ali naquele lugar, o cuidado que ele tinha com aquela pessoa que era responsável por eles, a atenção deles aos companheiros. Então ele podia olhar e dizer assim: esse é um lugar frio, esse é um lugar frio que não adianta você fazer qualquer coisa, que você não vai ser visto, que você não vai ser recompensado, quem entra aqui não sai nunca mais. E essa era a verdade. Não para quem crê na palavra de Deus e tem uma chama que arde dentro dele. Para esse não. Esse aí pode estar numa prisão. Tá lá agora, ele subiu, ele está lá com o faraó. A mesma dedicação, o amor, o carinho que ele tinha lá no tempo da casa da prisão, ele usou para faraó. É por isso, meus irmãos, que subir a pessoas que não têm interesse, que não têm amor pela obra, quando chegar lá em cima não vai ter interesse, não vai ter amor pela obra do mesmo jeito. Não faz sentido essas pessoas poderem crescer, porque se eles crescerem, a obra será feita sem amor. Então lembre-se disso. Olha, a atenção devida que nós devemos dar às coisas aparentemente simples, ser diligente naquilo que você faz. Continuando, a importância das primícias vista em relação aos despojos. Então, voltando aqui no capítulo 8, Deus ele mudou aqui a posição em relação aos despojos. Versículo 2: farás, pois, a Ai ao seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei, salvo que, para vós, tomareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscada. Mas esse é outro assunto. Mas Deus está falando aqui, que Ai seria dado para eles da mesma forma que Jericó, porém com uma diferença: salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado.
Então a gente vê que aprende outra lição espiritual no capítulo 8. Qual que é? A importância das primícias vista em relação aos despojos aqui, né? Note a diferença, né, sobre o futuro dos despojos. Primeiro, em relação a Jericó, capítulo 6, versículo 19, o que diz lá? Que não era para tomar nada, que seria maldito. Então não era para pegar um gringo que fosse. Em relação a Ai, aí, meus irmãos, eles podiam pegar o despojo, né? No versículo 2, tá? Não é 12 não, é versículo 2. Então, no Jericó não pega nada. Em Ai, olha, vocês estão autorizados a pegar o despojo. E qual que é a lição que a gente recebe, irmãos? Qual foi a primeira cidade a ser vencida dentro de Canaã? Jericó. Jericó, então, é a primícia. Ela representa a primícia. Portanto, né, o que deveria ser feito com as primícias? Nós temos o versículo aí na tela, né? Em Êxodo capítulo 23 e versículo 19. O que Deus falou? Deus disse o seguinte: as primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Aquele tesouro, aquela primícia toda, o despojo de Jericó, não foi para a casa dos sacerdotes, não foi para a casa de Josué, foi para o Senhor. Para respeitar, meus irmãos, aquilo que Deus nos ensina sobre entregar para Ele as primícias, né? Nós temos um outro versículo lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e os seus celeiros ficarão cheios e transbordarão de vinho os teus lagares. Então aqui, irmãos, honre ao Senhor, é uma promessa, né? É um pedido de promessa, que Deus está falando assim: olha, você honrando a Deus com as primícias, você vai poder aproveitar, no sentido que Deus vai te abençoar, os seus celeiros, eles vão ficar cheios, o seu lagar, ele vai transbordar. Isso é uma promessa, meus irmãos, não é uma promessa veterotestamentária, é uma promessa de Deus. Isso é Deus fazendo. Agora Deus vai ensinar eles de uma forma prática nas conquistas. Olha, essa primeira conquista, qual que foi? A de Jericó, não pega nada. Deixa isso para o Senhor. E as outras conquistas? Aqui agora Deus está dizendo, vocês podem pegar, né? Pode pegar. No versículo 2, né? Tomareis os seus despojos e o seu gado, né? Quanto nós perdemos e quanto nós ganhamos em honrar o Senhor. Bem, você tem honrado a Deus com as primícias da sua fazenda, o que vai acontecer? É só você ver, meus irmãos, como Deus abençoou. Eles puderam aqui nesse capítulo 8 pegar os despojos de Ai, né? Isso foi, Deus permitiu que eles pegassem. Agora, o que aproveitou o Acã ter roubado as primícias do Senhor? O que aconteceu com ele? Não se aproveitou nada. Veja, meus irmãos, até o pastor o Falcão Sobrinho, né? É um pastor que uma vez ele escreveu um livro sobre mordomia. E ele conta um fato muito interessante, né? Que o camarada diz assim: olha, eu não vou poder mais ajudar com nada a igreja, porque naquele tempo não tinha esse negócio de comprar carro, não tinha nada, né? Porque era muito difícil mesmo. Ele disse: eu vou comprar uma bicicleta lá e coisa e tal. E disse isso publicamente, né? Ainda cometeu outro erro, desanimando as outras pessoas a ajudar na obra do Senhor. Mas aí, meus irmãos, ele pagou aquelas prestações antigas, né, que era de 12, 24, né, não me lembro quanto foi que o pastor Falcão falava, mas no último mês, na última prestação, alguém foi lá e roubou a bicicleta dele, né, e ele sentiu muito. O interessante de tudo foi o reconhecimento dele.
Ele teria ido lá e disse assim: olha, meus irmãos, eu errei muito quando eu disse aquilo lá, né? Eu sabia que eu não estava certo, mas eu insisti, né? Eu insisti. Mas eu fiquei muito triste porque eu perdi aquilo, e ao mesmo tempo eu fiquei muito contente, porque a palavra de Deus nunca falha. A palavra de Deus se cumpre, né? A palavra de Deus, ela vai acontecer. Você nem tenha dúvida disso. Então, honre ao Senhor com as primícias da sua fazenda. Tem promessas para nós. Ainda se fosse um castigo, mas olha, se encherão os teus cedeiros, transbordarão de vinho os teus lagares, né? É o Ageu, meus irmãos, o profeta Ageu, que trata desse assunto. Vamos só ler rapidinho aqui em Ageu, no capítulo 1 mesmo, né, de Ageu. Um livro tão precioso. A gente quase não lê muitos profetas aqui. Está na hora de eu começar a estudar os profetas com vocês, não é? Aqui. Ageu, capítulo 1, né? Versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar em vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta? Assim diz o Senhor: considerai os vossos caminhos. Deus tinha trazido eles de volta da Babilônia. Todo mundo já estava arrumando seus afazeres, suas coisas, sua casa, e eles não tinham tempo para fazer a casa de Deus. A casa de Deus estava lá, os cacos jogados pelos cantos, nem um tijolo colocado um em cima do outro, nada. Então Deus disse assim: considere o que está acontecendo com vocês. Aí no versículo 6, ele diz: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestimos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor: considerai os vossos caminhos. E essa frase, ela se repete: considere os vossos caminhos. Meus irmãos, quem fala de primícia não é o pastor, não é a igreja, é Deus. Então, se não é um assunto sério para você, que se torne, para que você possa mesmo honrar ao Senhor. Honre ao Senhor. Deus disse: aqueles que me honram, eu honrarei. Continuando então, vamos voltar lá para o livro de Josué, no capítulo 8. Por quê? Porque ele toma algumas atitudes, o Josué, depois que Deus chama ele e diz: olha, eu vou te entregar Ai nas suas mãos, o seu reino, de toda a sua terra. E aí então, meus irmãos, no versículo 3, Josué se levantou, e com ele toda a gente de guerra, para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. Então aqui, irmãos, ele tem um comportamento, porque tem um desafio. Ele já falhou nesse desafio. Essa aqui é a verdade. Eu falhei, não tem problema, Deus vai te dar a segunda chance. E Josué tem a segunda chance. Deus falou para ele: não temas, correto? Então, quando saiu a ordem de Deus: vamos lá, Josué, se levanta, vamos lutar contra Ai novamente. Acabaram de perder, acabaram de perder. Então, a Bíblia diz que ele se levanta cedo, levantou de madrugada. Ele não tinha tempo para perder, não. Se Deus falou para fazer uma coisa, ele foi rapidinho, falou assim: vamos nos levantar. Irmãos, quanto nós aprendemos na vida dos patriarcas, na vida, meus irmãos, de alguns reis, que quando Deus mandava fazer alguma coisa, eles não ficavam enrolando, titubeando, protelando, não. O que eles faziam? Se levantavam e iam. É para fazer? É para fazer. Então, o Abraão recebeu aquele tipo de missão muito difícil. No capítulo 22 do livro de Gênesis: Abraão, pega o teu filho, aquele que tu amas, e sobe no monte que te mostrarei, e oferece ele para mim em holocausto.
Você teria pressa em obedecer? A Bíblia diz que ele se levantou de madrugada e foi. É esse tipo de disposição que faz diferença. A disposição de se levantar, de ir, de fazer. Olha, faça isso. Tenha disposição para as coisas do Senhor, né? Para as coisas do Senhor, a gente brinca aqui, um dos meninos aqui chega primeiro, né? Chama de menino, mas eles começam a brincar, às vezes eu só fico escutando, né? Às vezes eu entro no meio, não devo, né? Mas eles ficam brincando. Mas às vezes a frase é a verdadeira, né? Que eles dizem. A pessoa ela nunca está doente, né? Para fazer uma coisa que ela quer, mas às vezes para vir para a igreja, se ela tiver alguma coisa, ela não vai, né? Então, repare, né? Que apesar de ser uma brincadeira, é uma verdade, é uma realidade. A gente pensa nisso aí. Então, meus irmãos, levante-se, seja firme para fazer a obra do Senhor. Então, aqui, né? Ele vai lá, se levanta cedo e ele compartilha o plano de guerra, né? E muitos detalhes aqui, ele mostra, meus irmãos, ele mostra uma sabedoria que é preciso ter quando se vai lutar contra o inimigo. Por exemplo, a primeira vez ele subestimou, e agora? O versículo 3 diz que ele pegou 30.000 homens. É 10 vezes maior o número que ele pegou da primeira vez, né? Por quê? Porque um bom plano prevê a força do inimigo. Não despreze. Olha o que o apóstolo Paulo disse: não ignoramos os seus ardis. Não despreze a força do inimigo. Ele vai querer usar uma força maior que ele puder. Um bom plano leva em conta as derrotas do passado. Ele diz aqui no versículo 5, né? Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando nos sair ao encontro, como antes, fugiremos diante dele, né? Deixai-os, pois, sair atrás. Perdão, versículo 4, lá no final, né? Vamos ler o versículo 4. Deu-lhes ordens dizendo: olhai, ponde-vos emboscada contra a cidade, atrás dela, não vos alongueis muito da cidade, estejais vós atentos, alertas, né? E o que é isso aqui? É que uma pessoa espiritual, ele não apenas prevê a força do inimigo, como ele calcula que ele já foi derrotado. Ele reconhece: olha, eu infelizmente já perdi, eu tenho que estar alerta. Vou acender uma luz aqui, né? Vou acender uma luz amarela, a luz da atenção. Por quê? Porque nós já fomos derrotados. Então, no plano de Josué, ele armar uma emboscada, porque Deus mandou ele fazer uma emboscada, e ele está dizendo assim: ó, fiquem alerta, ou seja, né? Não somente nós não vamos desprezar o poder do inimigo, a força dele, como nós, meus irmãos, nós vamos levar em conta as nossas derrotas do passado. O que é isso? É a gente ficar alerta, né? Porque uma pessoa que já apanhou, ele tem que ficar olhando de um lado do outro para ver, né? E, olha, quando eu era criança, né? Eu era muito criança, mas eu me lembro que eu estava passando debaixo de um Cornélio Procópio, as ruas são assim, né? Aí tem uma rua que é aqui em cima, tem uma rua que é aqui embaixo, né? Quem está andando em cima também de baixo, né? Assim, né? Levou uma pedrada na cabeça, né? Tem uns pontos aqui, minha cabeça toda cheia de pontos, né? Aí eu ia para a escola, era caminho da escola, estava indo para a escola, estava com uma mochilinha bonitinha na escola, né? Que mal que eu estava fazendo? Estava fazendo uma, né? Devia ter uns 11 anos, 12 anos. Olha, até eu terminar estudei uns 4 anos na escola, sempre que eu passava lá, eu ficava olhando para cima, né? Não é por menos, né? Pelo menos olhar para cima para ver se é isso que está acontecendo aqui com Josué. No plano dele, ele fala: olha, nós vamos forte, porque o inimigo é forte, e vamos ficar espertos, né? Vamos ficar espertos, já apanhamos uma vez, então nós temos que ficar espertos. E um bom plano prevê as ações do inimigo, né?
Ele fala aqui no versículo 5 que nós lemos que o inimigo ia sair como antes contra vós. Ou seja, olha, eles sabiam como o inimigo ia agir. Às vezes nós sabemos também como é que o inimigo vai agir. Por exemplo, uma coisa que a gente sabe do diabo, que a gente não leva em consideração, é que ele é mentiroso. Se tem uma coisa que ele faz é mentir com uma perfeição assim, sabe, diabólica, né? É a perfeição dele, do diabo. A forma como ele foi lá, mentiu, né? Mentiu para Eva, né? Ele mentiu para o Caim, ele foi mentindo. Ele vai mentindo para todo mundo, e as pessoas vão acreditando, porque ele é o pai da mentira. Só que na maioria das vezes, se cai na mentira que ele conta. Então, irmãos, nós já sabemos que ele vai mentir. Nós sabemos. E por que nós acreditamos nele? Por quê? Olha, vai sair como antes, ele vai mentir de novo, né? É o que o Josué está dizendo aqui, tá? Continuando. Então, como ele compartilhou o projeto de guerra dele de uma forma espiritual, um bom plano, meus irmãos, anima os servos do Senhor a sair à batalha, né? Por quê? Ele fala no versículo 7: o Senhor vosso Deus vô-la entregará em suas mãos. Então, ele conversa muito com seus soldados, como a gente vê. Esses 4 detalhes são assim, conversas com seus soldados. Olha, fique esperto com Satanás, mas lembre-se que Deus vai nos dar a vitória. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Uma outra coisa que ele faz é passar a noite, meus irmãos, com o povo, com as pessoas ali, né? Uma espécie de vigília. Vamos ler o versículo 8: e será que tomando vós a cidade, por-lhes fogo, conforme a palavra do Senhor, olhar que eu vos tenho ordenado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Ele não deu ordem, foi embora. Era hora de orar junto ali, hora de vigiar junto. Veja como é importante. Para derrotar Satanás, precisamos ter diligência, atenção, mas nós precisamos também ter comunhão. O ajuntamento, a comunhão, ela é muito importante. Se você acha que uma igreja vai vencer Satanás com divisão, você está completamente enganado. Porque a Bíblia diz que nenhuma casa sobrevive estando dividida. Então, se tem uma coisa que a igreja não pode se dar ao luxo, é de se dividir. É por isso, meus irmãos, que é preciso que aquelas mentes que estão a falar e a pensar em divisão, elas possam ser repreendidas em nome de Jesus, porque isso destrói a igreja de Jesus Cristo. O espírito de divisão, sabe? O espírito de divisão é um espírito de derrota muito grande. Então passou a noite no meio do povo, ali em comunhão. E uma outra coisa, meus irmãos, que depois ele fica sozinho no vale. Lá no final do versículo 3, diz que Josué, ele foi aqui, 13, né? Ele ficou aquela noite, foi até o meio do vale aquela noite. Então ele tem um momento de comunhão, mas ele também tem aquele momento particular dele para conversar com Deus, para ficar com Deus, como ele fez com Jericó. Ele fez a mesma coisa, ele foi lá, ficou na frente de Jericó, sozinho. Agora, dessa vez ele faz a mesma coisa. Da primeira vez que ele foi lá, ficou sozinho na frente de Jericó, o que aconteceu? Apareceu para ele um anjo. Agora não apareceu mais, mas não precisa mais aparecer nenhum anjo, né? Ele já sabe o que vai acontecer. Se eles forem fiéis, Deus vai dar a vitória. Uma coisa interessante aqui, que traz uma lição espiritual também, é as emboscadas dessa passagem. O Josué prepara uma emboscada, não porque ele é um estrategista, pode até ter sido. Acontece, irmãos, que Deus mandou. Dá uma olhada aqui no capítulo 8, versículo 2, né? Que lá no final Deus falou: põe emboscadas na cidade por detrás delas. Então Josué, ele preparou uma emboscada. Ele disse: olha, vai vir um pouco, fica na frente da cidade, e os soldados vão ver que tem gente na frente da cidade,
Eles vão sair para fora da cidade e vão para cima que nem de vocês, que nem abelha. Ah, então vocês saem correndo, vamos sair. E ele estava junto, eles saiam correndo junto, né? Quando eles saírem correndo contra vocês, o portão vai ficar aberto. Aí os que estiverem escondidos vão entrar dentro da cidade. Então essa era uma emboscada, né? Agora, note que o inimigo também, meus irmãos, tinha uma emboscada, né? Quando a gente olha o versículo 14 até o versículo 17, vamos dar uma lidinha aí. Sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o povo se apressaram e se levantaram de madrugada. Eles também dão um esperto, né? Você acha que Satanás vai ficar dormindo, né? Enquanto você está lá vigiando, orando, que o diabo está lá numa rede, sabe? Mas não, ele também está vigiando do jeito dele. Ele está lá, né, levantando, fazendo lá, coçando a sua cabeça para ver como é que a gente vai se perder. Então, se levantaram de madrugada e os homens da saída da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado, defronte das campinas. Porém, ele não sabia que se achava emboscada contra ele atrás da cidade. Então, veja como ele era esperto, né? Ele não esperou amanhecer o dia para abrir aquele portão e atacar os soldados de Israel. Porque podia ficar esperando lá, como aconteceu com Jericó, né? Ele disse, não, né? Antes de amanhecer, quando aquele povo menos esperar, eles vão estar dormindo, nós vamos para cima deles. Era uma parte da emboscada do inimigo. Veja o versículo 15. Josué e todo Israel se houveram como feridos diante deles, fugiram pelo caminho, como foi combinado. Nós vamos fugir quando eles saírem, né? Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué e foram afastados da cidade. Todo mundo, estamos ganhando, vamos para cima deles mesmo, né? O inimigo falando. Mas olha o versículo 17. Nem um só homem ficou de Ai, nem de Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram Israel. Olha como o plano deles era bom, né? Imagine que tem uma cidade aqui, um vale no meio, né? O exército de Israel está no meio do vale, correto? Aí esse rei já combinou com o pessoal dessa outra cidade, com outro rei, quando a gente atacar de um lado, vocês saem do outro, e nós tranca eles ali, todo mundo vai seguir, vamos pegar, né? Então ele tinha uma emboscada, né? Satanás, ele é cheio de artimanhas, meus irmãos. Por isso Jesus disse que a gente deve ser, né, prudente como a serpente e simples como as pombas. A gente precisa, né, de docilidade e atenção, né? Duas coisas que não pode faltar, meus irmãos, para vencer as artimanhas de Satanás. E tem uma história desse missionário no Japão. Não é uma coisa muito antiga, não, né? Já é mais perto da gente. Mas um missionário foi enviado para o Japão e ele nem sabia muita coisa, mas ele já falava japonês e pregando em japonês para os japoneses. E um camarada lá bateu assim no missionário, com educação, sabe? E o missionário achava até que ele queria ouvir mais o evangelho, sabe? Oi! Quando ele falou oi, o camarada deu uma cusparada na cara dele. Tá! E aí todo mundo ficou rindo, e aquilo ali no Japão é uma coisa muito vergonhosa, muito humilhante, né? Ele tirou o lenço, enxugou, não falou nada, e continuou pregando a palavra de Deus. Um sujeito que estava lá olhou aquilo e disse: olha, essa religião deve ter alguma coisa diferente, porque ninguém ia aguentar uma cusparada dessa. Acabou a mensagem, ele procurou o pastor e disse: eu quero conhecer mais esse Jesus, eu preciso conhecer mais esse Jesus. E ele e a família dele se converteram. Então, o que era aquilo ali, meus irmãos? Ele está falando do amor de Deus, correto? Deus te ama, Deus quer que você entregue a sua vida para Jesus.
Jesus morreu por você. Aí uma pessoa cospe em você, você já dá um tapa na orelha dele. Não é verdade? Aí alguém diz, mas ele estava falando de amor. Ei, olha lá, né? Estava falando de amor, deu um soco no outro, só porque o outro deu uma cusparada nele. Aí, meus irmãos, a coisa vira de lado, né? Veja como a gente tem que sempre estar pensando que o diabo, ele tem um jeito de nos provocar e nos fazer cair. Tem alguns versículos aqui sobre as artimanhas do diabo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Paulo diz para os Efésios: vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firme. Veste toda a armadura contra ciladas. Olha a palavra que ele usa. Está destacado aqui a palavra, porque é uma arapuca mesmo, a cilada do diabo. Efésios 6, 11. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. Aqui está intenções, né? Então, provavelmente na igreja de Corinto, né, o que aconteceu? Havia um ódio, havia uma mágoa de um irmão contra o outro. O apóstolo Paulo disse: vamos perdoar, né? Por que devemos perdoar? Olha, para Satanás não ter vantagem sobre vocês. Por que um casal pode chegar num momento de separação? Por quê? Né? Porque um já está com ódio do outro, guardando rancor, guardando mágoa. Então Satanás ele tem vantagem nesse tipo de sentimento. A mesma coisa, irmão da igreja, né? A pessoa vai, fica com mágoa, fica com ódio, e aí Satanás tem vantagem. E o que ele vai fazer? Vai sempre pisar em cima daqueles que estão carregando sentimento ruim. Um outro versículo: sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, né? E está rugindo, prontinho, meus irmãos, para pegar o primeiro que aparecer na frente dele. Então, é um capítulo das emboscadas, né? No sentido que o diabo está pensando em como vai destruir a sua vida. E nós temos que pensar em como vamos vencer. Olha o final desse versículo: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não tem nada que aconteça com você que não aconteça com o irmão em outro lugar, né? Então nós devemos resistir. E, meus irmãos, Deus falou: olha, você arma uma emboscada também. Ou seja, faça um plano. Faça um plano de como derrotar o inimigo. Faça isso. Continuando aqui, a destruição diária, né? A destruição diária aconteceu no texto que nós lemos, no versículo 20, né? Diz assim: e virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou para os que seguiam. E vendo Josué e todo Israel emboscada tomar a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Então, irmãos, houve a derrota. Ai, ela foi derrotada, ela foi queimada, o seu rei foi enforcado, ela foi completamente destruída. Mas olha o significado da palavra Ai, né? Ruína. Ai significa ruína. Ruína, meus irmãos, por quê, né? Tudo tem um sentido espiritual na Bíblia, né? Porque aquela cidade foi a primeira ruína que houve com a nação de Israel. Ali eles foram derrotados de uma forma vergonhosa. Então, Ai poderia para sempre ser uma ruína, um lugar que se cai. E aí, meus irmãos, ruína é o que o diabo ele quer para nossas vidas, para nossa família, né? É o que ele fez com o primeiro casal. Ele destruiu a vida do primeiro casal, né? Tirou eles do jardim do Éden,
E também Ele quer fazer isso com todas as almas, a minha, a sua. Ele quer nos colocar em ruína total, né? Lembra do que o Apocalipse fala no final? Esse é o final do diabo, no capítulo 12, né? Capítulo 20, capítulo 12, perdão, está ali. Dizendo que Ele é o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de Deus de dia e de noite. Então Ele fica lá o tempo todo nos acusando diante de Deus. Primeiro Ele arma ciladas para a gente cair, assim que a gente cai Ele aponta o dedo e nos acusa diante de Deus. Por isso é tão importante ler o livro de João, 1 João capítulo 2. Meus queridos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Cristo. Veja assim. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente dos nossos, mas de todo mundo. Então, irmãos, lembre-se de Cristo, porque Ele é muito astuto. E aí, então, Ai representa essa queda. E o que nos arruína, Deus um dia vai destruir. Olha, nós temos no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10. Vamos dar uma olhadinha lá. Apocalipse, capítulo 20, no versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, tudo que nos arruína, um dia Deus vai queimar. O diabo, os seus anjos, quem mais está lá? A besta está lá, né? O falso profeta está lá. Até o inferno vai parar para lá. Aqui no capítulo 20, versículo 14: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, irmãos, sem contar que terão o mesmo fim as pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Veja, para quem é o inferno? O diabo e os seus anjos. Mas as almas que não entregam a vida para Jesus também vão ser queimadas. Então é o lugar de ruína. Ai, precisou ser queimada, porque ela representa a ruína do povo de Deus. Aí tem Deus poupando Betel, né? Deus não destruiu Betel, né, pastor? Nessa passagem de Josué, capítulo 8. É verdade, né? Mas os homens de Betel não saíram lá. Bom, saíram, né? E veja que Deus falou no começo, aqui no capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, que Ele ia dar Ai. Não falou nada de Betel, né? Porque Deus tem uma história com Betel. Quem deu esse nome Betel, meus irmãos, para aquele lugar, foi Jacó, um servo de Deus. Quando ele teve o sonho daquela escada, que os pés estavam na terra e o topo estava no céu, então ele olhou e disse: olha, esse aqui não pode ser um outro lugar senão a casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Então, irmãos, está lá, né? Jacó chamou ela assim, e depois saiu os filhos de Jacó de Canaã, e ele, né, só passou por ali mesmo e acabou, né? Os cananeus tomou posse ali de Betel. Houve a recuperação de Betel. Agora, nesse caso aqui, Betel passa a pertencer ao povo de Deus novamente. Vamos lembrar que muitas coisas boas vão acontecer em Betel, inclusive, meus irmãos, no tempo do profeta Samuel. Então, a casa de Deus, né? Um lugar onde o povo de Deus se reuniu muitas vezes. Mas lá em Betel também foi construído aquele bezerro, né? É verdade. Por quê? Porque mesmo no lugar onde se leva o nome de Deus, a casa de Deus, às vezes, meus irmãos, as pessoas, elas se viram contra a palavra de Deus e faz o que o Jeroboão fez, né? Ele fazer um bezerro, colocar lá, e as pessoas, em vez de adorar o Senhor, adorar o bezerro, né? Então é um lugar que tem altos e baixos diante da presença de Deus.
e não representa essa ruína como foi, meus irmãos, no caso de Ai. A verdade é o seguinte: quem arruinava mesmo aquela cidade, no caso de Betel, eram os próprios crentes, quando estiveram lá e eles não honraram o lugar e construíram um templo de idolatria, né? Essa aqui é a verdade. Então é um alerta para nós, toda a casa de Deus. A igreja também é a casa de Deus, nunca esqueça disso. Betel quer dizer casa de Deus, mas a Igreja Batista da Fé também. E Deus, ele fala para a gente no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, referindo-se à igreja de Éfeso, mais precisamente a todas as igrejas, né? Dizendo que a gente deve se arrepender, né? Olha lá, não deixar o primeiro amor. Vamos lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, e vamos terminar com essa leitura, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Houve um abandono. Deus está falando aqui, meus irmãos, para a igreja, né? Para a igreja. E ele diz: você deixou, né? O primeiro amor é Jesus. Jesus foi abandonado, deixado de lado. Lembra de onde caíste e te arrepende. Pratica as primeiras obras. Se não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Uma lâmpada podia ser apagada. Aquela igreja, meus irmãos, seria tirada do lugar dela. Quantas igrejas, meus irmãos, já deixaram de pregar a verdade? Como alguma igreja, a igreja de Roma, tem o livro de Romanos. Como a igreja de Roma chegou ao ponto de tantos hinos, de ter proibido a leitura da Bíblia, de fazer a inquisição, né, que era a morte de todas as pessoas que não concordavam com eles. Como é que chegou a esse ponto? É porque já não tem mais a luz ali, já não tem mais o castiçal ali. Eles deixaram o primeiro amor. Então Deus chama ao arrependimento, né? Pratica as primeiras obras. Você tirar tudo aquilo ali, poderia ser o caso, né? Mas para isso tem que haver arrependimento. E arrependimento é mudança completa. Muito bem.